Salmo 46, que diz a palavra do Senhor para nós nessa noite, nessa tarde. A fé perfeita em Deus, o cântico sobre Alamote, para o cantor entre os filhos de Coré. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. A palavra-chave dessa noite é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que os salmos de Davi sempre nos traz uma reflexão para a nossa vida, e sempre tem uma história através dos salmos que ele fez. Davi passou por lutas, foi um homem segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo ele se rendia ao Senhor com o seu coração, com os seus versos que tocavam e toca até hoje em nossas vidas através da palavra de Deus. A palavra que fala aquietai-vos, ela traz em nosso entendimento um sossego. Diz a palavra aquieta-te, quase o significado de sossega, fique em paz, porque Deus está na nossa frente, Ele é o Senhor da nossa vida. E a palavra diz aqui, no refúgio e fortaleza, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Embora todos os crentes às vezes passa por tempos de aridez espiritual, como diz lá em Salmo 43, 5, diz: por que estás abatida, minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. O Salmo já está explicando e está dizendo tudo, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós devemos descansar no Senhor. Quantas pessoas hoje passam por situações difíceis? Nós estamos no meio de uma guerra espiritual, não guerras essas feitas pelos homens, mas a guerra entre nós, a nossa carne, a nossa vida. Nós temos isso, o cristão passa por isso. Jesus sempre disse, que nós teríamos aflições. Tem de bom ânimo, porque Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador. E a palavra do Senhor também fala que Ele nos sustenta em todo o tempo. Nós não devemos, numa hora de tribulação, nós queremos fazer alguma coisa para ver se aquilo tudo passa. Não, nós descansamos no Senhor. É uma luta espiritual entre nós e às vezes as potestades que nos rodeiam, influenciada por uma palavra, por um desânimo, por uma situação em que você não consegue resolver, e aí vem aquela luta, e você às vezes não quer falar com ninguém. Não, eu estou, estou assim, triste por causa disso. Mas Deus sempre diz em sua palavra, Ele é o nosso refúgio. No passado Deus operou dessa maneira. No passado Ele agia no meio do povo de uma maneira espetacular, de uma maneira tremenda. E quando os homens diziam, não tem mais solução, Deus entrava com providência. Nós vemos que quando Senaqueribe queria atacar Jerusalém, nós sabemos que Israel já tinha sido dividida em duas partes.
Então, o outro Israel já tinha sido tomado, as nações em volta já tinham sido tomadas, mas Jerusalém ainda estava ali, firme. A outra parte de Israel estava intacta, onde estavam ali os homens de Deus. E ali Deus fez a obra tão grande, quando aquele homem enviou a carta para Ezequias, dizendo que ia destruí-lo, que ia exterminar, porque ele se sentia o rei, se sentia o dono de tudo. Deus o que fez? Naquele meio destruiu toda aquela nação, através de uma oração do seu servo. Ele recebeu a carta, mas ele ficou em aflição? Ficou. Somos de Deus, mas estamos na terra, e ele na hora, ele poderia ter se levantado e não, nós temos um exército de Deus e vamos atacar. Não, ele foi diante do joelho e foi ali e apresentou aquela carta diante de Deus e mostrou: olha aqui, Senhor, está aqui este homem afrontando o povo de Deus, e Deus ali agiu poderosamente. Não é diferente conosco, porque às vezes nós dizemos assim: mas eu sou tão pequeno, né? Deus me salvou, Deus me remiu, mas como Deus vai agir na minha vida? Deus age em todo o tempo, Ele conhece o teu coração, sabe quem você é, sabe toda a tua história, e Ele entra com providência, e Ele responde às orações que você está clamando. É difícil você ir para o joelho e clamar, e parece que não vê nada. Você olha, ora hoje, ora amanhã, parece que as portas estão fechadas, mas Deus já ouviu lá da sua glória. Então nós temos aquela certeza de que naquele momento, muitas vezes tem situações que Deus opera imediatamente, e quando você sai da oração, você já tem a resposta no coração. Mas tem certas coisas que demoram e você não sabe quando que vem. Então descansa, né? Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque Deus já viu a tua aflição e Ele te conhece e sabe toda a tua estrutura. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, o que Ele disse? Ele: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. E esse Consolador está ao nosso lado, está conosco, está nos ajudando nas nossas necessidades. O Espírito Santo está aqui, Ele está no meio de nós, Ele está junto com o irmão, está junto com os irmãos, está aqui, está na sua casa, está dentro de você, em todo lugar que você for, o Espírito Santo está junto com você. O que importa na vida do crente é ele ter uma confiança e sinceridade com Deus, é ele viver na retidão. Nunca Deus vai deixar ele só, porque ele está com a fidelidade junto com Deus. Ele não se desviou, porque o Espírito Santo se entristece sim, quando o cristão sai fora da palavra, quando ele começa a caminhar como o mundo quer. Aí o Espírito Santo se entristece. Então aí você vai passar por umas orações muito difíceis. As orações vão demorar a chegar, porque Deus está vendo que você não está perfeito diante da presença dEle. Mas se você tiver com o coração sincero, íntegro diante de Deus, você com certeza vai receber a bênção. A tua vitória vem, a resposta virá. Seja qual for a resposta, qual situação, a resposta virá. Deus quer estar perto do seu povo e prover-lhe ajuda e consolo. O nosso Deus é tão amoroso e tão maravilhoso, que Ele não só ajuda, mas Ele consola o nosso coração entristecido. Ele consola lá no profundo, nas entranhas, onde que você não pode ir. Deus vai lá e te dá o consolo e tira a dor. Quantas vezes a gente orando, não sei se já aconteceu com você, e a gente ali entristecido orando e clamando, e as lágrimas descendo, e é uma luta, parece que tudo ficou de bronze em volta da gente, e você ali: Senhor, Senhor, e nada. E de repente, parece que quando você levanta da oração, aquilo te trouxe uma paz. Aí você dá uns passos, começa a fazer, só esqueceu, acabou. Foi Deus ali que foi ali e tirou aquela agonia, aquela tristeza, porque Deus conhece cada estrutura de cada pessoa. Tem uns que é um pouquinho mais forte, tem uns que é um pouquinho mais devagar, às vezes demora a assimilar a situação, mas Deus ali, Ele entra com providência. Deus ama você, Deus ama a tua vida, Ele sabe de onde que Ele te tirou, Ele sabe como Ele te tirou daquele lugar tão terrível e te trouxe para a presença dEle, e hoje você está aqui glorificando. Uns há 10 anos, outros 15, outros 40, outros desde novo que Deus chamou, mas Deus tem sempre uma palavra especial para nós. Este salmo evidencia a fé e confiança em Deus, em ocasiões de instabilidade e insegurança, em que
temos o poder e a capacidade de enfrentar as incertezas e a luta da vida. Quem é que dá esse poder para nós? É Jesus. Quem é que dá essa força para nós? É o Senhor. É Ele que nos fortalece e nos firma os nossos passos para que a gente possa caminhar confiando nele. Então pode acontecer o que acontecer, pode ter tribulação, luta, mas você sabe que você vai passar, ou você sabe que está passando, mas você está confiando em Deus, então você não tem nada a temer. Você diz assim: pode o mundo acontecer o que acontecer, mas a minha fé está no Senhor, a minha fé está no Senhor Jesus Cristo. É Ele que acalenta a minha alma, que sustenta o meu coração e que me dá força para caminhar nessa terra. É falta? Deus supre as suas necessidades. É tristeza profunda? Deus tira e te coloca o amor dentro do teu coração. Então, tantas coisas que Deus faz em nós, quando a gente às vezes se entristece por uma coisinha, né? Tão pequeno, mas para os outros pode ser pequeno, mas para nós às vezes é grande, e a gente não consegue nem se mover de tanta dor e tristeza. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. O refúgio fala de abrigo no perigo, mostrando que Deus é a nossa real segurança nas tormentas da vida. O refúgio. O que é o refúgio, irmãos? Você está no meio de uma chuva, no meio de uma tempestade, de repente você vê uma casinha lá, você corre e vai fazer o quê? Vai se abrigar, né? Você vai entrar naquela casa ali e vai, puxa, aqui, né? Estou abrigado, estou guardado. Quem é que não tem medo de relâmpago? Dá um relâmpago, você já corre para se esconder por causa que não quer ficar na chuva. Assim o nosso Deus, Ele é o nosso abrigo. Aonde Ele vai, Ele está ali, ó, colocando na tua frente um abrigo, uma situação para que você possa ser guardado por Ele, possa ser amparado por Ele. Esse é o nosso Deus. Quem quer conhecer Deus está aqui, ó, na sua palavra. Ele está completamente aqui dentro. Tudo aqui dentro tem para nós. Deus sempre tem, em cada página aqui, Deus tem uma obra e uma palavra para nossas vidas. Então nós fortalecemos na presença dEle. E Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é aquele que está presente em todo o tempo. Aleluia. No Salmo 9:9, o Senhor diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão entristecidas? São milhares de pessoas, amados. Até dentro da igreja há pessoas que vêm para a igreja, que vem servir a Deus, senta no banco, mas o coraçãozinho dela ali está muito triste, e ela vem para pedir ao Senhor: fala comigo, Deus, fala comigo, e sai daqui, Deus fala e ela vai embora, e depois no outro dia está de novo aquela opressão. Eu estive essa semana visitando um lar de uma irmã, uma senhora que há muito tempo ela não vai na igreja, porque não tem mais condição, é sozinha. E a gente não sabia onde era a casa dela. E eu falei assim: onde que é o endereço? É aqui perto? É aqui perto tudo. E aí nós chegamos lá naquela casa, eu olhei assim, uma casa grande, 2 andares, em cima e embaixo, mas tudo fechado, ela mora aqui e tal. E antes, uma semana atrás, foram umas irmãs lá fazer a visita. E estava tão pesado, irmão, a casa, estava tão ruim de se entrar. Havia ali dentro, assim, uma opressão muito grande. E ela era uma serva de Deus. A Bíblia dela toda marcadinha, sabe? Toda ali cheia de salmos, versículos que ela marcava. E quando eu olhei para ela assim, nessa segunda vez que eu fui, porque na primeira vez os irmãos a palavra foi lida e já foi na oração. Direto na oração. E Deus parece que fez uma limpa. Quando eu pisei o pé lá na sexta-feira que eu entrei, eu já senti diferente. Eu falei: alguma coisa, né? Ouve aqui. As irmãs falaram: ouve sim, irmã. Ouve, porque aqui dentro a coisa estava feia. E aí a gente percebe que a opressão na pessoa, aqui não, sabe? Aí a pessoa não vive. Ela não vive o dia de hoje, ela vive só o dia de ontem. A gente sabe que tem pessoas que têm Alzheimer, né, que fala, que tem esses problemas de esquecimento, mas a gente via que ela era nítida, ela tinha conhecimento, ela falava, mas ela lembrava muito do passado, daquelas coisas que ela sofreu, tudo. Então, quando eu entrei lá, que fui orar, eu falei: hoje basta, irmã, hoje acabou. A sua história foi apagada lá atrás e agora surge uma nova história na sua vida. E ela ficou me olhando assim, ela disse: amém. E eu falei: hoje Jesus Cristo está entrando aqui novamente para restaurar a sua vida. E ela ficou tão feliz, tão contente.
E ali nós começamos a administrar a palavra de Deus, a falar daquilo que Jesus já fez por ela. Basta agora ela abrir a mente e ver que o passado passou. Agora viva a esperança em Cristo, do novo céu e a nova terra. Breve Jesus virá buscar a sua igreja. A irmãzinha ficou dentro de casa, que vocês precisam de ver, que bênção. E nós saímos de lá alegre. Ela volte mais, e ficou pedindo a volta, para a gente voltar lá novamente. E ela já indicou uma outra que está na mesma situação. Eu falei, Jesus, vamos lá, né? Vamos ajudar os irmãos de idade que estão sofrendo. E ali nós vimos que as pessoas estão assim, amados, entristecidos por algo que aconteceu. Querem se livrar daquilo, né? Mas não conseguem. É um passado de um filho que fez sofrer aquela pessoa. É um passado de um marido que se foi e deixou e abandonou. É o passado de uma traição que teve, e de repente aquilo não sai da mente, porque me traiu, e são tantas coisas que vêm, sabe, faz com que a pessoa perde a sua essência de agradecer a Deus todos os dias, de estar na presença dele e dizer, Senhor, me renova a cada manhã, me transforma o meu coração, faz de mim uma bênção, faz com que todo o meu passado seja esquecido, lança, Pai, lá na profundeza do mar. É assim que diz a palavra de Deus, que Ele lança as nossas tribulações, as nossas lutas, Ele lança lá no mar do esquecimento, para que você não lembre mais. E ali nós saímos regozijando no Senhor, sabendo que Deus se faz presente no meio daqueles que buscam. E ela disse que já há muito tempo que ela orava, vem alguém aqui me visitar, vem alguém aqui, Senhor, traz alguém. E ninguém sabia. E uma irmã desse grupo que a gente está fazendo lá de oração, uma irmã, ela disse que visualizou uma casa, que era como se fosse um prédio, e ela não sabia onde era. E ela falou assim, irmã, eu vi esse prédio, eu tive uma visão, na minha casa eu vi. Eu falei, é de Deus, então vamos, né, entrar aqui. E nós entramos e fizemos a obra ali. E teve um outro caso de outra pessoa que nós não era um crente, e nós se preparamos para ir lá buscar, levar a palavra de Deus. E quando eu cheguei, e eu saí de casa já regozijando, preparando os hinos para cantar. A irmã falou assim, irmã, eles não são crentes. Eu falei, não? Então Deus muda a história, vamos lá. Vamos assim mesmo. E fomos aquele grupo ali, e ali aquelas pessoas, quando eu entrei naquela casa, que a irmã falou assim, é aqui que eu pisei o pé na porta. Irmão, era como se o meu pé não saísse do lugar. Eu falei, meu Senhor, era uma opressão tão grande, irmãos, tão grande. Era um cheiro assim terrível, parecia do cemitério. E a gente ainda estava usando máscara, eu coloquei a máscara, eu falei, Jesus, tem misericórdia. Olhei para ela, eu falei assim, entra em oração, porque o negócio aqui não vai ser fácil. Que nós chegamos lá, olhamos aquela vida em cima de um leito, o marido da mulher, e aí Deus mudou toda a pregação, tudo aquilo que a gente ia falar, o Senhor já mudou tudo. E eu fiquei ali na posição, e as irmãs começaram a orar, e eu olhei para a mulher, e ela falou assim, essa esposa dele está aí na cama. Eu falei, nós vamos orar. Aí eu comecei a orar, e primeiro Deus me deu uma palavra, e eu comecei a falar na palavra de Deus, e eu falei assim, Deus veio trazer vida dentro dessa casa, porque aqui outrora tudo morto, mas Deus veio ressuscitar mortos. Aí o homem ali na cama, eu falei assim, ele ouve? Aí ela falou assim, ouve. Ele ouve, sim. Aí eu falei assim, então ele vai ouvir a palavra. E vai ouvir uma palavra de salvação. Não vai ser nem sabe aquelas palavras que a gente traz para os crentes? Não, vai ser de salvação. E eu entrei com a palavra de salvação ali, falando do amor de Deus, falando que Jesus Cristo veio salvá-lo, veio tirar ele daquela situação, veio trazer vida dentro daquela casa. Aí quando eu estava pregando, Deus me moveu a falar uma palavra para a esposa. Ela era desviada, eu nem sabia disso, já tinha frequentado a igreja, estava fora. Aí eu pensei, por isso que o Espírito Santo diz, por isso que a casa está desse jeito. A pessoa larga de Jesus, irmãos, é terrível, é como se entrasse numa profundeza, num abismo, e depois a pessoa não tem força para voltar, não tem força para reagir à situação. E ali aquela senhora, eu falei assim, hoje mesmo, Deus está mandando dizer para ti, que é para tu se levantar, levanta e volta para a casa do Senhor.
E aí ela ficou assim olhando para mim, as lágrimas começou a chorar, e as irmãs, todo mundo chorando. E ali eu falando para ele, eu falei assim, ele aceita, ele ouve, então vamos pegar na mão dele. Pegamos na mão dele, o Senhor aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje Deus entrou dentro da sua casa para trazer vida. Eu falei, se ele falar que aceita, manda ele balançar a mão. Aí o homem balançou a mão assim, eu falei, glória a Deus, aceitou na morte, pastor, ali no leito. E nós saímos de lá regozijando. Eu falei assim, olha, se nós tivéssemos ido no outro lugar que a gente tinha um outro compromisso. Eu falei, mas Deus queria aqui, Deus queria salvar aquela vida, Deus queria tirar aquela vida daquela situação. A salvação veio dentro daquela casa, e nós saímos dali. E eu falei assim, quando nós voltarmos aqui, que a gente vai ter que voltar lá novamente, com certeza aquela casa não será mais a mesma. Irmão, parecia um ninho, sabe, um ninho terrível, era aqueles bolos de roupa assim, aquelas coisas assim. Eu falei, como é que pode umas pessoas viver assim? Como o diabo trabalha para destruir vidas, irmãos? E a gente tem que glorificar a Deus, porque nós temos um lar, um lugarzinho da gente dorme. Mas quantos estão assim, sabe? Abandonaram Jesus e foram para o fundo do poço. Aí eu falei assim, não precisa. Aí ela começou a falar, mas eu fui na igreja tal. E eu esquece igreja. Você vai orar a Deus e Deus vai te mostrar uma igreja próxima da sua casa, para que você possa servir a Deus e estar perto do seu esposo no seu lar. Mas falei com aquela autoridade, eu falava que eu nem sabia como o Espírito Santo de Deus me usava ali. E quando eu saí, aquela mulher me abraçou, e a moça que ajudava ela também, e eu falei, Jesus, tem misericórdia. E nós saímos dali assim flutuando, assim, nós saímos dando glória a Deus até chegar em casa, de ver o que Deus faz. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo. Como tantas adversidades que surgem em nossas vidas, é difícil nos aquietar, irmãos. Ficarmos preocupados, ansiosos, aflitos, dependendo da situação. Mas o salmista, vai declarar que diante das situações difíceis, precisamos do quê? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Oh, glória! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. Aquieta o coração, aquieta a alma, aquieta o espírito, deixa Deus trabalhar. O dia de amanhã pertence a Ele. Muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor preocupados no dia de amanhã, o que vamos fazer amanhã, o que vamos comer, o que vamos resolver. Colocamos tudo diante de Deus, a nossa vida diante de Deus, as nossas preocupações, e sabemos que Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa. Aleluia! Como Ele é soberano, Ele tem controle nas suas mãos. Vamos dormir em paz nos momentos turbulentos. Não estamos isentos de lutas, elas vêm, mas tenho um Deus poderoso que trabalha na vida daqueles que nele confia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado no meio do seu povo. Aleluia! É isso a palavra de Deus. Quantas vezes nós passamos por dificuldade e a palavra de Deus vem, aquieta-te. Aquieta o teu coração, Às vezes você quer resolver alguma coisa, parece que tem um breque. Deus para a gente e fala, descansa. Descansa que eu estou no controle de todas as coisas. Eu sei o tempo certo e o momento certo de agir e de resolver as situações. Ele agita o mar, Deus agita o mar. Ele assopra o vento, Ele para a tempestade e Ele acalma. Aleluia! Deus faz dessa maneira, como Ele fez lá no passado, quando levou o seu povo a atravessar o mar vermelho. Deus fez que nem Davi fala, que as águas ficaram que nem uma coalhada, Diz lá o cântico de Davi, ficou como coalhada, balançava as laterais das águas no mar vermelho, mas não descia as águas, e o povo pôde atravessar durante aquele período no meio daquele mar e sair do outro lado. Assim é o que Deus faz. Deus sustenta as águas turbulentas, Deus sustenta e para o vento, para que nós possamos
passar. Deus faz da maneira que Ele quer, como Ele quer, e nós damos glória a Deus, exaltamos o seu nome. O Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Deus fez os céus e a terra. Deus fez os céus e a terra para que nós pudéssemos, dentro dessa terra, vivermos debaixo da mão dele, da proteção do nosso Deus. Não fique temendo, não fique com medo, não fique desesperado. Muitas vezes é que nem a gente sempre fala aqui, o pastor fala, a gente fica preocupado com situações que estão ali, a luta, não importa, irmão, Deus está no controle de tudo. Deus sabe todas as coisas. Eu não estou preocupado com o governo, não estou preocupado não, porque eu sei que nosso Deus é poderoso. Ele sabe quem Ele põe e quem Ele tira. Nós não estamos preocupados com a guerra que está lá na Rússia, aquele homem mau fazendo, a gente não sabe o porquê que aqui está acontecendo disso, mas Deus sabe todas as coisas. Nós não devemos temer o mundo, nem temer as coisas que vêm sobre ele, porque nós temos um Deus, estamos guardados. A qualquer momento a igreja vai, a qualquer momento Deus vai recolher o seu povo. Então nós temos que estar o quê? Preparados, olhando para Jesus Cristo, vendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquele que nos traz salvação nos tempos difíceis. No Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é o meu rochedo, segurança e proteção, pela força imutável de Deus em nossa vida. É o meu lugar forte. Deus é o meu lugar forte. O que é lugar forte? É onde você se sente amparado, sustentado, seguro, né? O lugar forte é onde eu sei que nada pode acontecer comigo, porque Deus está em meu coração, está na minha vida. De refúgio e segurança, onde o inimigo não pode penetrar. Então Ele é o nosso lugar forte, é o nosso libertador, é um protetor vivente. Deus é o nosso protetor vivente. Ele está conosco, Ele está vivo, Ele é real em nossa vida. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu confio. Ele é o meu escudo. Deus se interpõe entre nós e o mal. Deus disse a Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Deus falou, está lá em Gênesis 5:15. Ele é a força da nossa salvação, a força e o poder vitorioso para nos livrar. Ele é a salvação, Ele é o meu alto refúgio, um lugar seguro para onde eleva acima dos perigos dessa vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui. Não temas, porque Deus é o que te sustenta. Olhando para Ele, né, o autor e consumador da nossa fé, nós não tememos aquilo que pode fazer e acontecer no mundo. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia em você, creia que Deus vai na tua casa, que Deus entra com providência, que Deus te dá o pão, não deixa faltar nada. Deus supre as tuas necessidades. Quantas pessoas estão mendigando o pão? Quantas pessoas estão precisando? Às vezes na porta da gente bate tantas pessoas pedindo alguma coisa. Graças a Deus que a gente tem e dá. Isso é importante, mas o que Deus quer para aqueles que são servos seu, Ele não deixa faltar. Às vezes fala assim, mas eu quase não tenho. Não precisa dizer que não tem. Diga que Deus proverá, Deus sustentará, Deus vai te abençoar. Ele não esquece dos filhos dele, não esquece de nós. Deus nos tirou lá do abismo, nos deu uma nova oportunidade. E é isso que nós temos que dizer, que está com Ele. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. Dizer a Ele que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Em nome de Jesus Cristo.